Olá, sou Fernanda Medeiros, ginecologista. Bem-vindo ao meu novo espaço, onde eu vou compartilhar muita informação com vocês sobre 40+, mulheres 40+. De toda a população mundial, 50% é de mulheres e a expectativa de vida vem aumentando a cada ano. Hoje a expectativa de vida é de 76 anos, 6 anos a mais do que os homens. E as mulheres vão passar pelo menos 1/3 da vida na menopausa. A partir do momento que a mulher envelhece, as doenças cardiovasculares vão aparecendo. E para falar sobre as doenças cardiovasculares, eu trouxe aqui o Dr. Felipe Medeiros, cardiologista pelo Procardíaco, especialista em imagem cardiovascular pela CDPI DASA e meu irmão, então maravilhoso. Olá a todos. Queria agradecer ao convite da Fernanda, minha irmã, para a gente comentar, ter uma conversa bem legal sobre esse tema super importante que tem sido comentado cada vez mais, seja na área da ginecologia, na área da endocrinologia e na área da cardiologia. Tá? Quero agradecer muito, acredito que esse vídeo vai trazer muita informação preciosa para todos os pacientes. Com toda certeza. Hoje a gente sabe que a doença cardiovascular é a principal causa de morte tanto no mundo quanto no Brasil. Mas você, como cardiologista, explica pra gente o que é essa tal de doença cardiovascular. Bem, as doenças cardiovasculares são distúrbios de doenças que vão acometer tanto o nosso coração quanto os vasos sanguíneos. Dentre esses distúrbios, a gente vai encontrar a doença arterial coronariana, que é um entupimento dos vasos que vão irrigar o nosso coração. A gente vai encontrar as doenças cerebrovasculares, como o AVC, insuficiência cardíaca, arritmias cardíacas, outras cardiopatias, enfim, doenças que, como você bem falou, são a principal causa de morte no mundo. E os principais fatores de risco envolvidos por essas doenças cardiovasculares são bem conhecidos: hipertensão arterial, dislipidemia, obesidade, tabagismo e sedentarismo. E indo para a parte das mulheres, você sabe como que o estrogênio consegue proteger tanto o coração da mulher? Bem, o estradiol tem um fator cardioprotetor muito importante. Ele auxilia na síntese do óxido nítrico, que causa vasodilatação e vai promover um bom funcionamento dos nossos vasos sanguíneos com bons níveis de pressão arterial. Além disso, o estradiol tem uma atividade tanto anti-inflamatória quanto antioxidante, provocando um bom funcionamento do endotélio, que é a camada mais interna dos vasos sanguíneos. É importante lembrar que o endotélio, a inflamação do endotélio vamos dizer, a causa inicial da maioria das doenças cardiovasculares. Então, se o estradiol consegue melhorar essa função do endotélio, ele vai permitir com que as pacientes tenham uma melhor vida e evitar que doenças cardiovasculares possam aparecer. Exatamente, e é por isso que eu bato tanto na tecla de que não precisa entrar na menopausa, parar de menstruar para iniciar a terapia de reposição hormonal. O melhor momento para a gente fazer isso é na transição menopausal ou na janela de oportunidade. Por quê? Porque nessa janela de oportunidade a gente ainda tem o efeito benéfico, o efeito anti-inflamatório, antioxidante do estradiol naquele vaso. Depois que a gente não tem mais esse efeito, aquele vaso pode ter placas de ateroma. E aí a gente fazendo a terapia de reposição hormonal nesse vaso que já tem placa, a gente pode desestabilizar essa placa e inclusive levar a um efeito trombótico, dando infarto, por exemplo. Tanto que antes da menopausa, a mulher infarta muito menos. Depois da menopausa, aumenta em 50% a incidência de infarto. Você falou sobre colesterol. Muito se fala sobre colesterol, né? Inclusive tem essa história de colesterol bom, colesterol ruim. Me fala um pouco sobre isso. Existe essa história de colesterol bom e colesterol ruim? Bem, existem vários tipos de colesterol. Quando a gente fala do colesterol bom e colesterol ruim, nós estamos falando do HDL e do LDL. O HDL, que é a lipoproteína de alta densidade, ele é considerado o colesterol bom. Por quê? Porque ele é capaz de retirar o excesso do colesterol ruim, que é o LDL, das células e transportando de volta para o fígado. Tá? Já o LDL, que é a lipoproteína de baixa densidade, ela está associada com
a aterosclerose com acúmulo dessas substâncias nas paredes dos vasos, provocando, aumentando a incidência, seja de infarto, seja de AVC. Tá? Então, níveis elevados de HDL, que é o colesterol bom, ele está associado com uma proteção cardíaca. Já níveis elevados de LDL, que é o colesterol ruim, que é o que se acumula nas células e pode obstruir, está associado com o risco cardiovascular aumentar. Tá? Mas o importante dizer é que o colesterol por si só não é um vilão. O colesterol ele tem funções que são essenciais ao corpo humano, seja na produção de hormônios, seja na produção de vitamina D, ou até fazendo parte da estrutura das nossas células. Ele faz parte da estrutura e mantém a integridade. Tá? Então o importante é manter o bom controle, manter uma relação boa entre o HDL e o LDL. Além da alteração no endotélio e no colesterol, existe mais alguma alteração importante que possa ter uma repercussão cardiovascular? Tem sim. O estradiol ele também está relacionado, né, a armazenamento e a distribuição da gordura corporal, né? Na paciente com a menopausa, pós-menopausa, essa queda de estrogênio está relacionada a uma redistribuição. Antes da menopausa, o comum é a gordura ela ser depositada no quadril, nas coxas e nas nádegas. Após a menopausa, o mais comum é que essa gordura ela seja depositada na gordura abdominal, aumentando a circunferência abdominal, aumentando o IMC, predispondo essa paciente à resistência insulínica e diabetes, aumentando mais uma vez o risco cardiovascular dessa paciente. Tá? O importante também, um fato curioso, é que essas alterações, sejam no endotélio, no colesterol ou da parte da gordura, elas podem já aparecer no intervalo de até 1 ano antes de acontecer a menopausa, o que mostra mais uma vez a importância da gente ficar sempre de olho nessas pacientes. Na transição menopausal, né? A gente sempre fica de olho ali, exatamente. A gente tem percebido muito que as mulheres, elas estão chegando na menopausa, na transição menopausal com muita informação, procurando informação em rede social, com amigos, porém, os profissionais de saúde, infelizmente, não têm acompanhado essa revolução dessas mulheres. Eu queria saber se você tem percebido um aumento na procura dessas mulheres nas consultas de cardiologia. Tenho sim. Hoje eu tenho muitas pacientes exatamente nessa faixa etária procurando o atendimento da cardiologia e por diversos motivos. Tá? Seja porque quer começar uma atividade física e está preocupada com a sua saúde, porque a idade vem aparecendo, seja porque ela simplesmente está preocupada com a saúde dela nessa faixa etária e quer ter uma consulta de rotina, o que é ótimo, né? E uma outra coisa muito curiosa é que eu tenho recebido muitos pacientes nessa faixa etária que estão sendo encaminhadas por suas ginecologistas e endocrinologistas, o que mostra que esses profissionais estão preocupados e estão vendo a paciente como um todo, né? E promovendo um atendimento multidisciplinar para essa paciente, né? Espetacular isso. E você tem visto no meio da cardiologia uma preocupação em relação a esse assunto, nas repercussões cardiovasculares nessas mulheres nessa faixa etária? Olha, até pouco tempo eu confesso que eu não via muito. Recentemente tem sim tornado isso algo mais comum nos congressos, né? Hoje a Sociedade Brasileira de Cardiologia ela tem um departamento de cardiologia da mulher, né? Que está relacionado especificamente a esse assunto. Em 2023 a gente teve o primeiro Congresso Brasileiro de Cardiologia na Mulher, Sim. Tá? Excelente. E esse ano a gente já teve 2 simpósios, né, patrocinados pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, falando sobre a cardiologia na mulher. Então, sim, tem tido um aumento, a gente tem falado mais, mas ainda tem muito mais para ser dito, muito mais para a gente falar e dar informações para essas pacientes. Por exemplo, na sua especialização, você teve alguma aula específica para a mulher ou específica sobre terapia de reposição hormonal? Olha, sinceramente, eu não me recordo de ter tido uma aula de reposição hormonal, seja na parte da ginecologia ou seja na parte da cardiologia, né, de estudar a cardiovascular, saúde cardiovascular na menopausa. Realmente não me recordo, tá aí um ponto de atenção.
E muito se fala de síndrome metabólica e resistência insulínica na mulher, né? E esses são fatores que realmente podem acontecer com a mulher com o passar do tempo, principalmente nessas mulheres 40 a mais ou mulheres na menopausa? Sim, pode sim. A síndrome metabólica, né, ela é uma disfunção metabólica que está associada à hiperinsulinemia, a uma resistência insulínica, a uma obesidade, a uma hipertensão arterial, uma dislipidemia. E são todas doenças que a gente falou que aumentam a incidência na menopausa. Então, o esperado é que realmente nessas mulheres 40 a mais, a síndrome metabólica ela se tornará mais presente. Para a gente fazer o diagnóstico, por exemplo, da síndrome metabólica, nós vamos avaliar alguns componentes: triglicerídeos, HDL, glicemia, circunferência abdominal e pressão arterial. Novamente, todos que podem ser alterados, seja pela falta do estrogênio, estradiol, ou com o envelhecimento da população, envelhecimento principalmente das mulheres. Então, a síndrome metabólica está aí realmente e ela vai se tornar mais presente nessas mulheres. Certo. Aproveitando esse gancho que você falou um pouquinho de exame físico, de exames complementares, mulher entrou na menopausa, quais são os exames básicos que essa mulher precisa fazer? Exames complementares. Vamos lá, de exames complementares, exames básicos, alguns exames na minha consulta não podem faltar, que são exatamente para a gente identificar aqueles principais fatores de risco. A gente vai pedir uma glicemia de jejum, a gente vai pedir uma hemoglobina glicada, que vai ver a média da glicose da paciente nos últimos 3 meses. Nós vamos pedir um perfil de insulina para saber se essa paciente tem uma resistência insulínica, como que está o metabolismo da insulina. Vamos pedir escórias nitrogenadas, ureia e creatinina, para a gente avaliar a função renal dessa paciente. E, principalmente, o colesterol total e suas frações. São alguns exames que não podem faltar, exames básicos que não podem faltar numa avaliação dessa paciente. E você acha importante também um Doppler de carótidas? Sim, o Doppler de carótidas é um excelente exame para a gente avaliar o que a gente chama de aterosclerose subclínica, ou seja, que já está acontecendo um entupimento das artérias, né? Mas que a gente ainda não consegue enxergar, não tem nenhuma repercussão ainda hemodinâmica, que o paciente ainda não teve nenhum sintoma, mas não quer dizer que a doença não esteja ali. A gente tem que lembrar que a aterosclerose, né, esse acúmulo de placas de gordura nos vasos sanguíneos, é uma doença silenciosa, com desfechos desastrosos, mas silenciosa na maior parte do tempo, tá? E é uma doença sistêmica. A partir do momento que o paciente tem uma placa na carótida, ela pode ter uma placa num vaso do coração, num vaso renal, num vaso do sistema nervoso central. Então, ela é uma doença sistêmica e o Doppler de carótidas é um exame pouco invasivo, né? É um exame que, na maioria das vezes, tem fácil acesso. Sim. E a gente consegue já identificar uma doença no estágio inicial e, a partir daí, ter um tratamento individualizado e para aquela paciente. E estratificar o risco cardiovascular da mulher, né? Que é muito importante fazer a estratificação do risco cardiovascular para ver se essa mulher pode iniciar ou não a terapia de reposição hormonal. Então, na ginecologia, é muito importante fazer essa estratificação. Infelizmente, nem todo ginecologista faz essa estratificação, mas em todas as minhas pacientes eu faço questão de fazer o passo a passo corretamente. Então, todas as minhas pacientes fazem sim o Doppler de carótidas. E após a menopausa, você indica a avaliação cardiológica com qual periodicidade? Eu indico para as minhas pacientes, no mínimo, uma avaliação anual de acompanhamento. Tá? Seja para a gente ver aqueles exames básicos, a gente procurar pesquisar hipertensão arterial, dislipidemia, dar uma olhada na obesidade, resistência insulínica e, dependendo do risco cardiovascular, dependendo do grau de doenças que essa paciente pode ter, aí sim a gente vai precisar deixar essas consultas com intervalos menores. Mas, no mínimo, uma consulta no ano para a gente poder conversar e ver como que está tudo, não só dos exames complementares, mas saber fisicamente como é que ela está, mentalmente, para a gente não perder esse acompanhamento. Exatamente, eu sempre falo isso com as minhas pacientes. Ginecologista e cardiologista é consulta anual. Tem sintoma, não tem sintoma, tem que fazer consulta anual, é consulta de rotina.
Então, ó, o Dr. Felipe tá aqui para poder provar o que eu falo com vocês, é consulta anual. Então, a gente já viu aqui que o risco de doença cardiovascular, o risco de infarto, aumenta em 50% nas mulheres após a menopausa. O Dr. Felipe, atualmente, ele trabalha mais na parte de imagem cardiológica, mas ele já trabalhou muito em emergência. Então, Felipe, me diz uma coisa, a mulher, quando chega infartando na emergência, os sintomas são iguais na mulher e no homem ou é diferente? Como que é isso? Não é igual, tá? Não é igual e inclusive os sintomas podem diferenciar de forma importante em relação aos homens. E quando a gente compara, realmente a dor torácica, o desconforto torácico, vai ser o sintoma mais comum, seja nos homens ou nas mulheres. Mas as mulheres, ela tem uma maior probabilidade de apresentar que são os sintomas atípicos, que na cardiologia nós chamamos de sintomas atípicos. Quais são esses sintomas atípicos? A paciente, ela pode apresentar apenas um enjoo, ela pode apresentar uma fadiga, um mal-estar. Essa dor não necessariamente ela vai ser no peito, ela pode ser no pescoço, ela pode ser na mandíbula, ela pode ser na parte de trás, nas costas, né, entre as escápulas. Então, esses sintomas atípicos, a gente tem que prestar muita atenção, principalmente em mulheres diabéticas. E outra coisa, o fato desses sintomas não serem levados em consideração, isso pode não só adiar, atrasar o diagnóstico, mas a gente pode perder um tempo importante de começar a tratar uma situação aguda como o infarto do miocárdio. Sim, eu já vi tanto acontecer essa situação e já vi também acontecer o contrário, mulher com sintomas de fogachos sendo tratado como um infarto da emergência. Eu já vi as duas situações, então realmente a mulher na menopausa é uma caixinha de surpresa. Então, ainda no assunto do colesterol, qual é o nível de colesterol ideal na mulher na menopausa? Bem, o que a diretriz fala sobre nível-alvo, nível ideal de colesterol? Esse nível ele vai de acordo com o risco cardiovascular da paciente. Daí a importância da gente sempre calcular o risco cardiovascular da paciente, né? Dessa maneira a gente vai conseguir identificar quais são os pacientes mais suscetíveis a ter doença cardíaca e a gente começar a prevenir de forma mais precoce ou até de tratar de forma mais precoce, tá? Segundo a diretriz brasileira, uma paciente com baixo risco cardiovascular, o nível ideal do LDL é abaixo de 130 mg por decilitro. Mas se a paciente ela tem um alto risco cardiovascular, aí o alvo é outro. Aí o nível ideal do LDL é abaixo de 70 mg por decilitro. Tá? Esses scores de risco que a gente usa, eles são de populações gerais. A gente não tem um score de risco para mulheres, a gente não tem um score de risco para mulheres na menopausa. Tá? Então é importante que na hora que o médico for calcular esse risco, ele ter em mente que existem outros fatores de risco adicionais que são exclusivos das mulheres, né? Se a paciente ela tem uma história de menarca precoce, se essa paciente já está na menopausa, se essa paciente fez uso de anticoncepcional durante toda a sua vida, se a paciente tem uma história de diabetes gestacional ou de eclâmpsia, enfim, a gente tem que ter em mente que mulheres, a gente tem que avaliar os riscos tradicionais, mas existem fatores de riscos que são exclusivos das mulheres e a gente não pode esquecer desses fatores de risco. Então, estamos chegando ao final do nosso bate-papo, foi muito maravilhoso, tenho certeza que muitas pessoas tiraram várias dúvidas aqui, então queria te agradecer, queria saber se você tem alguma mensagem final para deixar aqui para as nossas mulheres. Tá, antes de tudo, queria agradecer novamente pelo convite, foi ótimo participar aqui, pode me chamar mais vezes, tá bom? Pode me chamar. Então, para os pacientes eu queria deixar a mensagem, continuem buscando atendimento, busquem informação, saibam que essas alterações pós-menopausa elas vão acontecer, mas nem por isso você precisa ter uma piora na qualidade de vida, nem por isso você precisa ter uma pior qualidade de vida do coração. Então, busque atendimento, busque informação, e tenha uma ótima vida. Agradeço a todos, obrigado. Como mensagem final, a gente sabe que ainda precisa de muito estudo, de muito avanço, tanto nos estudos quanto na atualização de todos os profissionais em relação à menopausa, mas muita coisa a gente já sabe.
E o principal de tudo, quanto antes a gente começar o tratamento, a terapia de reposição hormonal, melhor. Se começar na janela de oportunidade, a gente consegue diminuir as doenças cardiovasculares em 24%. Se a gente começar depois disso, a gente aumenta em 4%. Então, mulheres, vamos procurar tratamento sim. Muito obrigada e assista aos próximos episódios.